Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Ferreira, você está aqui no canal Mais Bike e eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre a nova Audi 7.6 que está muito hypada, né? Eu vejo nos grupos a galera comentando muito sobre ela, uns amando, outros odiando, né? E tal, mesmo sem a maioria nem ter chegado perto de uma bike dessa, né? Eu brinco muito com a galera, né? Fala assim, tem gente que pergunta pra mim, o que você achou de tal bike? Eu acho bonita. Ah, não, mas tecnicamente, falar sobre isso, falar sobre aquilo outro. Eu acho que assim, só quem realmente testa pode falar. Mas tem coisas que todo mundo pode comentar, que é o quê? Sobre os equipamentos que ela vem, como ela vem configurada, tudo mais, e falar um pouquinho sobre a geometria, sobre os números, né? Não só sobre um ângulo de caixa de direção ou só sobre uma parte específica da bike. É legal se analisar o conjunto todo para poder ter mais ou menos uma noção, porque certeza mesmo só pedalando, né? Só você testando a bike para poder falar assim, olha, realmente é uma boa escaladora, realmente melhorou muito para descer e tudo mais. Mas né, dá pra gente saber se realmente mexeram na geometria ou não, se só alteraram o ângulo, igual algumas marcas costumam fazer, né? E falar um pouquinho sobre também a questão dos componentes que ela vem, valores e tudo mais. Eu sempre comento que uma bike de fábrica, normalmente ela vem com um kit fechadinho e tal, que é muito bom, e normalmente ela vem com componentes que quem está montando a sua bike às vezes economiza, certo? O cara às vezes dá aquele né, uma disfarçadinha ali e fala assim, ah, o movimento central é tudo igual, né, eu sempre comento isso, roda é tudo pretinha, com raios pretos, ou, né, então assim, às vezes o cara economiza em alguns pontos que fazem diferença sim no funcionamento da bike e tudo mais. E o que eu tenho percebido é o seguinte, as bikes de alumínio elas estão chegando em um nível muito alto, né, você vê bikes de alumínio com uma geometria muito legal. Vou citar um exemplo aqui de uma bike que esses dias eu estava vendo de alumínio, que eu pirei na geometria dela, que eu achei muito bacana mesmo. Foi uma bike da Audax, que eu achei muito legal, uma DX300, entendeu? Eu gosto muito da geometria da 529, 929, eu acho muito legal a geometria delas. Eu testei e vi que realmente funciona, né, para o que se propõe. E eu vejo assim uma coisa meio desnecessária, um apelo falando sobre ângulo de caixa de direção exageradamente aberto em algumas bikes, sabendo que tudo que você, sabe, prioriza muito num ponto, você pode deixar outros pontos da bike, né, prejudicados por isso. Então, quanto melhor você deixa a frente da bike para poder descer, entendeu? Na hora de subir, isso vai te cobrar, certo? Então, é bom sempre haver um equilíbrio. E hoje existe, né, equilíbrios aí em muitas geometrias, em muitas bikes e tudo mais. Então, assim, eu sinceramente eu não estudei muito sobre essa bike antes. Eu queria estar fazendo um vídeo e realmente lendo com vocês aqui sobre a descrição, né? Então, é a Big Well 7.6 2022 que nós vamos falar aqui, né? Que ela fala sobre quadro em alumínio 6061 T6, tratamento triplo, vou abreviar, um quadro de alumínio, né, da liga 6061, que é uma liga muito boa de alumínio, com tratamento T6, eu creio que seja tratamento térmico, né? E esse triplo, não sei das quantas, por quê? Aquela questão da tripla espessura, né? Um tubo, por exemplo, down tube, né? Aliás, o top tube, é um tubo muito longo. Se ele fosse da mesma espessura da ponta até a outra, ele pesaria muito, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem um esquema de hidroformato, algumas coisas desse tipo assim, que vai fazendo com que as pontas dele, onde vai ser soldado, sejam mais grossas, isso evita muito trincas, né? E ele vai afinando até chegar no meio uma espessura mais fina, que seria o meio do tubo um lugar, digamos assim, sem muitas chances de trincas, né, de quebras, e depois volta para a ponta com ele mais grosso para poder soldar melhor, certo? Bom, olha só que legal. Ele, assim como o Rava Cave, ele já vem com. Ele é BSA, certo? Ou seja, é movimento central de rosca, mas ele vem com o tubo ali de rosca, não só 68 como era antigamente, agora ele vem com 73. Por quê? Como é um quadro bust, não faz muito sentido vir com, né, um tubo que é utilizado para poder se acertar um chainline de um quadro convencional. Então você já tem um tubo de 73 milímetros, isso vai te ajudar sim na acertar o chainline aí, ou que seja pelo menos para não precisar de ficar usando muitos espaçadores, certo? Bom, rota interna, traseira 12.148. Beleza. O grupo nessa bike que eu estou vendo aqui é um grupo SRAM GX. Manitou Machete com 100 milímetros, né? Boost, uma suspensão que é um espetáculo de suspensão. Imagine você que hoje, para você comprar uma suspensão dessa por meios tipo Mercado Livre, essas coisas e tudo mais, assim, que não é lá, assim, garantia de procedência. Ah, isso eu tô sendo meio leviano falar, mas tipo assim, você não está comprando de um representante direto da Manitou, na grande maioria dos casos, né? E ela custa mais de R$ 3.000. Mesmo assim,
Eu percebo que quando você vai buscar um representante, tá uma suspensão que chega na casa dos R$ 4.000, né? Vamos lá, Manitou Manchete, Cubs SRAM com aro Alice Rim MD 25, pneu Kenda Booster Pro 29 2.2, é um pneu que foi premiado como sendo um dos melhores pneus para a categoria de XC e tal. Que mais? Pedal, ela já vem com pedal de clipe, isso é um diferencial da Odd, tá? Odd, ela te entrega a bike não com pedal de plataforma, ela te entrega a bike com pedal de clipe, o que é bom para uns e ruim para outros, né? Que tem pessoas que realmente decidiram que nunca vão usar o clipe. Bom, valor dela recomendado aqui, preço mínimo sugerido é de 13.450, o que eu acho um exagero para uma bike de alumínio. Mesmo ela vindo tão bem configurada, a gente viu aí há pouco tempo, né, bikes com essa configuração até mesmo, né, um pouco superior aí, na casa dos 11.900. Então, a suspensão machete, como eu já falando, não tem choque, a alavanca de câmbio dela, aliás, a alavanca de câmbio, aí os caras colocaram no site, ó, tá no site, não sei o que eu tô falando, tá? Falaram assim que SRAM Level TL, esse é os freios hidráulicos dela. Eu vou te falar um negócio pra você, meu. É um freio espetacular. Eu era daquela questão que falava, sabe quando você via aqueles comentários do tipo assim, ó, SRAM é bom, mas Shimano é superior, aquelas coisinhas assim que a gente via, qualquer Shimano é melhor que qualquer freio SRAM. Isso daí é uma coisa que eu acho que funcionou muito há uns 5, 6 anos atrás, porque atualmente eu prefiro SRAM, freio SRAM, um levelzinho sem CT, sem CTL, sem nada, do que um freio Shimano M6000, certo? O M6 e 100 eu acho que veio bem mais acertado, entendeu? Então um freio um pouco mais legal, não tá aquela coisa passando uma insegurança como o 6000 já me passou. Mas eu gosto muito da linha Level, certo? Level T, Level TL e tudo mais. Número de marchas, 12 velocidade, câmbio traseiro, um GX Lunar, que é o topzera, cassete também é um GX 1052. Essa bike ela vem também com a corrente GX. E o que é legal disso daí? Imagina você assim, um cassete GX é um cassete caríssimo. Hoje no Brasil, mais de R$ 2.000 é um cassete 1052. Mas é um cassete com uma corrente que, diferente do que a gente vê em outras bikes aí, você usando os dois juntos, do começo ao fim, entendeu? Você quer usar até acabar mesmo, para começar a pular, não tem mais jeito. Tem casos de 17.000 quilômetros. Então, é praticamente 3, 4 vezes mais que outras relações aí de outras marcas. Então, te garante tempo para você juntar a grana para poder substituir, né, o cassete por um original. Porém, muito caro. Isso é fato. Uma troca dessa não sai por menos de R$ 3.000. Vamos lá então. Pé de vela modelo GX, Eagle, Lunar, Double, não sei o que tem. Esse modelo GX aqui, o pé de vela, hoje dizem que ser um dos melhores pé de velas de alumínio por questões de estrutura, leve e acho que é só isso mesmo, por ser uma estrutura muito leve e por ser um acabamento lindo, que não sei das quantas. Corrente, já falei. Guidão é tudo da série ITM, né? NH1. É um guidão de 700 milímetros. Será que tá certo isso, gente? Tá, vou passar meio rápido aqui. O freio já falei, pedal já falei. Cubo traseiro é um SRAM MTH 746, um excelente cubo, certo? Raios inoxidados, pneu, tal, pá. Vamos agora então pro que eu gostaria de estar vendo, analisando com vocês, que é a questão da geometria, certo? Vou pegar aqui baseado no quadro de 17 polegadas, ou seja, o quadro M, né, que normalmente a gente usa. A altura do tubo do selim, que é de 425 milímetros, ou seja, do movimento central até o topo do tubo tem 425 milímetros, certo? Ângulo de cabeçote, ângulo de caixa de direção, 68 graus. Cara, isso daqui é um ângulo de caixa de direção que a gente via muito comum ser usado em trail, né, enduro, com uma categoria de gravidade, né, que desce montanha. Por quê? Porque você precisa muito mais dar uma bike estável na descida do que nela na subida. Então, é um ângulo que era bem comum. Você vê assim, esses dias eu peguei uma bike aqui para revisar, uma bike de 2017, que é de trail, né, que é uma stop jump, e ela tinha ângulos desse naipe aí, 67 ou 68, se eu não me engano. Então, assim, é uma geometria que não é tão novidade assim, mas por quê? Porque ela era usada em outro tipo de pedal. E o ângulo do tubo do selim, 74,5. Ou seja, então você tem um triângulo, né, digamos assim, na geometria. Você tem um tubo do selim mais em pé, certo? E um ângulo da caixa de direção mais aberto.
Por que que esse tubo de selim fica mais em pé? Porque senão a bike ficaria muito desagradável, muito longona ali para poder pedalar, então você tem uma postura um pouco mais adiantada na sua bike, certo? E normalmente também isso ajuda muito na questão de diminuir a traseira da bike, mas a gente ainda não viu isso, mas ajuda muito na questão de você diminuir, por quê? Porque o tubo estando um pouco mais em pé, dá para chegar um pneu um pouquinho mais para frente, certo? Então, assim, dependendo também do comprimento de top tube, você tem uma bike mais acertada do que se você fizer aquela questão de deixar tudo inclinado demais, né? Um tubo de selim ali, né? O seat tube, né? Muito inclinado, você vai ter um problema de seat back, né? Do banco ficar muito recuado, você pedala muito em cima do pneu traseiro. Então aí realmente você vai ter uma bike que é só para descer, né? O tubo superior horizontal de 609 milímetros, ou seja, não é tão curta, mas normalmente essas bikes que têm um ângulo de caixa de direção muito aberto, elas tendem a ter o quê? Um top tubo um pouco longo, mas uma mesa bem curtinha, guidões largos, né, para poder ajudar a fazer curva, porque quanto mais você abre, né, o ângulo de caixa de direção, menos a responsiva fica à frente da bike, né, ou seja, fica mais lenta à frente da bike para você virar. Então, normalmente os caras casam isso, sabe? Vamos supor, se o top tube é longo, a mesa curtinha, guidão largão, certo? Aqui está um dado que eu achei interessante, que é o quê? Comprimento da rabeta. Porque a gente sabe isso aí é o chainstay, né? A traseira da bike. Tem 432 milímetros, ou seja, mexeram realmente na geometria da 7.6. Diminuíram a traseira, certo? Abriram, né, o ângulo de caixa de direção, isso modifica trail, modifica tudo na bike, certo? Mas teve essa compensação. Então você tem um tubo de seat tube mais em pé, uma traseira curtinha, a frente mais aberta, o entre-eixo acaba aqui ficando meio no que estava. A bike não fica uma bike tão lenta quanto seria uma bike de trail, uma bike de enduro, né? Cabeçote, ou seja, a altura do tubo ali, hoje em dia está cada vez menor também, está parecendo bike de carbono, 65 milímetros, né? A minha, que eu tinha anterior, era 100, aí eu passei por uma de, aliás, era 110, passei por uma de 100 agora, que é a minha bike que não fica pronta nunca, certo? E aí você vê que aqui já tem bikes com 95, 90, bem legal isso daí. Comprimento entre eixo ou entre rodas ali e tudo mais, 1140. Então, como eu falei, se não é uma bike tão curtinha, mas é uma bike ainda legal. Não ficou aquela bike que foram só aumentando o ângulo de caixa de direção, esqueceram da traseira e viram, sabe, um Landau. É uma bike que só serve para descidas e passeios e tudo mais. Comprimento do garfo, isso aqui é uma sugestão, né, de comprimento do garfo de 510 milímetros. Eu creio que deve ser da base, né, do headtube até no ponto do eixo, deve ser isso, né. O stack da bike ficou com 603 milímetros, o hit de 446, e aqui eu não vi, cara, deixa eu ver se tem aqui essa medida, que não fala sobre bib drop. E é interessante isso por quê? Porque normalmente quando mexem tanto assim na geometria da bike, e tipo o bib drop ele acaba tendo uma interferência muito grande, porque assim, se ele ficar muito acima de 60 milímetros aí, você tem uma bike que ela é legal, tem uma tendência de ser rápida e tudo mais, mas ela é legal, responsiva em altas velocidades, mas na hora de fazer força, na hora de torque, na hora de você jogar força nela, você precisaria que a bike grudasse no chão, talvez ela tende a, né, não transmitir essa força do meio adequado, certo? Então, aqui não tem essa informação, não sei quanto ela tem de bib drop, né? Ou seja, da altura do eixo até a altura do eixo do movimento central. Se for aí 60, 62, 65 é ótimo, porque fica uma bike que não vai ficar em alta velocidade, vai ter como você manter, né? Fica legal, ela tem a traseira curtinha, é fácil você fazer uma reaceleração e tudo mais. E você ainda consegue transmitir muita força, muito torque na hora que você precisar numa subida, né? E tudo mais. Isso tudo também em conjunto faz com que a bike pregue no chão na hora de você escalar. Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre a Odd 7.6. Eu não queria ser leviano, falar simplesmente assim, a bike é linda, é melhor, não sei o que e tudo mais. Não, eu queria fazer uma análise com vocês. O que eu acho uma bike cara, certo? Eu acho que ela tá aí 2 mil fácil acima do valor que eu acho legal, né? Mas pode ser que você ache que não, pode ser que você ache que vale muito a pena pagar R$ 3.500 nessa bike. Eu só acho que existem, eu acho não, eu tenho certeza, né? Tem muitas bikes novas de carbono com esse preço, certo? E talvez não tenha um grupo tão bacana, mas aí você tem uma plataforma já um pouco melhor. E, bom, basicamente é isso também, vai do gosto pessoal. Eu, por exemplo, eu gosto muito de andar de alumínio, já andei de carbono, não senti diferença nenhuma, certo? Eu acho assim, a diferença do carbono para o alumínio realmente está no quê? O carbono é mais fácil de você trabalhar na geometria dele, de você ter uma geometria, tipo igual, tem um amigo meu que tem uma bike, tem uma traseira de 425 milímetros na Epic dele, entendeu? Tem uma geometria tal que isso não seria possível se fosse de alumínio. Creio eu que não seria possível, né? Porque
às vezes ficaria muito apertado ali por questões de solda, espaços e tudo mais. Pessoal, é isso. Essa é a minha análise sobre a Odd 7.6 2022, né? E, bom, eu espero logo poder ver uma bike dessa por perto, né? Que tem uma representante da Odd. Assim que chegar lá, vou pedir pro Brunão mandar uma mensagem pra mim. Falou, Bruno, me avisa aí quando chegar uma nova da 7.6 aí, porque eu quero estar aí filmando pessoalmente ela, vendo a bike pessoalmente. E se um dia for possível fazer aquele testezinho, um test drive, uma bike dessa, eu também vou estar transmitindo para vocês a minha opinião. Ok? O vídeo ficou longo aí, mas sabadão, você tem tempo pra assistir. Grande abraço a todos, valeu, fui!